No vídeo de hoje, a gente vai ver que mentira tem perna curta e às vezes ela tropeça ao vivo em rede nacional. Vamos conhecer farsantes, falsos médiums e trapaceiros que tentaram enganar todo mundo, mas acabaram sendo desmascarados da forma mais vergonhosa possível. Olá, eu me chamo Ronan Santos, e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Todos os golpistas só pensam no dinheiro que eles vão fazer com as suas mentiras, e a maioria nunca espera que vai ser pego mais cedo ou mais tarde, como aconteceu com Benny Hinn. Durante seus cultos e apresentações, o pastor prometia que conseguiria curar quase qualquer tipo de doença, e em uma dessas oportunidades, ele fez com que uma mulher com poliomielite levantasse da cadeira e começasse a andar na frente de todo mundo da igreja, um verdadeiro milagre que foi transmitido ao vivo. It's unbelievable. Pastor Benny knows it's great TV, but does he care if these healings are genuine? Anybody could make up anything. O problema foi que dessa vez, a mulher em questão era uma jornalista 100% saudável que se infiltrou na seleção de pessoas que participariam da sessão de cura, relatando tudo para o jornal que trabalhava. Assim, o falso profeta foi desmascarado em rede nacional. That woman works for us. Woman doesn't have polio, never did. Then why did she say she? Quando foi colocado contra a parede, não soube muito bem o que dizer, além de que era humano e cometia erros, mas fazer um espetáculo mentiroso e combinado nos bastidores é algo bem diferente, né? I'm still a human being like you. Made many mistakes, big ones, and will still make mistakes. Ele perdeu popularidade depois que a entrevista com a revelação bombástica foi para o ar, e o pilantra continua na ativa, viu? Porém, sem as práticas mentirosas que deram a fama dele ali nos anos 90 e 2000. O James Randi foi um cético que ficou famoso expondo as mentiras de vários charlatões na TV, e ele foi convidado por um programa na Malásia para verificar a veracidade de um homem que se dizia magnético, coisa de X-Men. 야, 들기도 힘들어 하시네. 이게 아닌데. O cara afirmava que conseguia segurar objetos metálicos em seu corpo sem usar nenhum tipo de artifício. Ele só colocava o objeto de metal na sua pele e as coisas ficavam presas magicamente. Mas aí vem o Randi e resolveu a questão com uma simples solução. 참 꼼꼼하신 거죠. 지금 여러분 차이를 발견하셨죠? 손에 묻혀서 바르는 것이 아니고 시간이 경과했습니다. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Ele passou um pouco de talco no peito do homem magnético, porque o pó diminui o atrito com a pele, evitando que as coisas ficassem presas por conta do suor ou algum outro líquido colante que ele pudesse passar no corpo antes das apresentações. E o resultado foi uma vergonha, porque depois disso, o Homem-Imã perdeu os seus superpoderes. 예, 일단 이미승 씨의 경우는 도전 실패. 예. 수고하셨습니다. Se fosse magnetismo real, o talco não afetaria em nada, mas como era só charlatanismo mesmo, foi comprovado que tudo não passava de um truque. Assim, o Magneto da vida real perdeu toda a sua fama e nunca mais foi chamado na TV. Existem muitos casos onde pastores prometem curas impossíveis e acabam falhando miseravelmente, e talvez um dos nomes mais caricatos dos Estados Unidos seja o pastor Kennedy Copeland, que já disse conseguir controlar o próprio clima. Vê uma coisa dessa. Strong! South wind! E durante a pandemia, ele prometeu afastar o vírus com um simples sopro. COVID-19! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas nenhuma das coisas que ele fez se mostraram tão ineficazes quanto um dia em que ele prometeu fazer um cadeirante andar, mas acabou fazendo foi um baita de um papelão. That's him going through you right now. Yes, it is. Glory to God, you're not bound to this chair. The day will come, you'll walk out of it. In the name of Jesus. Thank you, Lord.
sussurrando do céu. O pastor fez o homem cair na frente de todos e ficou sem saber onde enfiar a cara, repetindo frases e depois se afastando do cara como quem não quer nada. Praise the Lord God. Praise the Lord God. Depois dá pra ver o mesmo homem ainda de cadeira de rodas no final do culto, e por isso muitos acreditam que ele pensou ser algo combinado, mas na verdade era uma pessoa com deficiência real, e claramente continuou como estava, mas agora com uma queda no histórico, foi da alma de Jesus de Nazaré e acabou sendo desmentido ao vivo para o mundo ver. Derek Acorah era uma das maiores estrelas sobrenaturais da TV britânica. Ele afirmava que tinha um dom de invocar, conversar e até expulsar entidades ao vivo, o que rendia audiências gigantescas e sessões particulares caríssimas. O problema é que a própria equipe dele começou a desconfiar que o tal dom era, na verdade, um roteiro muito bem decorado. Para tirar a prova, os produtores decidiram montar uma armadilha para a estrela. Inventaram a história de que um espírito maligno chamado Creed Caffey estava assombrando o estúdio. Sem saber da pegadinha, Derek não só confirmou a presença da entidade, como entrou em transe e incorporou o tal espírito diante das câmeras. A performance foi digna de Oscar, mas o tombo veio logo depois. A produção revelou que o tal fantasma nunca existiu em registro nenhum. O nome foi inventado do zero pela produção por um motivo genial. Se você reorganizar as letras de Creed Caffey, o resultado é um anagrama para Derek Faker, ou seja, em bom português, Derek Farsante. Desse jeito, o falso médium foi exposto e sua carreira foi por água abaixo. Hoje em dia, ele não é chamado nem para espantar pernilongo. Em 1992, pouco tempo depois do fim da União Soviética, um ex-guarda de trânsito chamado Sergei Torop disse ser Jesus Cristo e começou a pregar para as pessoas como se fosse o próprio Messias. The incarnation of Jesus? Это неинтересный вопрос. На него лучше не отвечать. Дерево находят по плодам, а не по названию. Com um visual parecido com as representações de Jesus europeu, ele angariou seguidores e montou uma espécie de sociedade alternativa com mais de 5.000 pessoas e dizia ter escrito até mesmo um novo mandamento da Bíblia, também conhecido como Jesus da Sibéria. Várias denúncias começaram a aparecer ao longo dos anos. Em 2020, ele foi preso por uma operação da inteligência russa por estar extorquindo, fazendo pressão psicológica e até comprometendo a saúde física de seus fiéis, além de ter fundado uma verdadeira seita ilegal. A notícia se espalhou por todos os noticiários do país e ele foi desmascarado ao vivo, confirmando o que todo mundo já sabia, Sergei não passava de um aproveitador e ele foi condenado a 12 anos de prisão em junho de 2025. Essa daqui é para deixar qualquer um de queixo caído pela audácia. O líder de uma igreja online chamado Mark Grenon dizia ter a cura para praticamente todas as doenças do mundo, como HIV e até câncer terminal. Magic potions and miracle cures are the stuff of fiction and fairy tales, but also we found in an ABC News investigation the claim from the leaders of a thriving online church who offer a cure for desperate people for virtually every disease, including autism, breast cancer and HIV. E como ele fazia isso? Vendendo uma solução chamada MMS, que prometia ser milagrosa, mas uma investigação resolveu levar o líquido para um laboratório para testes, e o resultado foi assustador. O tal remédio era, na verdade, alvejante, água sanitária, usada para limpar chão e branquear tecidos. Para mostrar o perigo que aquilo representava, os repórteres jogaram o produto em uma calça jeans e a cor sumiu na hora, deixando o pano totalmente branco. Então, imagine o estrago que isso faria dentro do corpo de uma pessoa. Apesar de ser veneno puro, ele vendeu milhões de frascos para gente desesperada por uma cura, até que o esquema foi desmascarado e o pilantra, junto com sua família, foram levados a julgamento por ter colocado a vida dos seus fiéis em risco. Toda a farsa foi mostrada ao vivo e depois disso, ele nunca mais conseguiu enganar ninguém.
Agora imagina a vergonha que deve ser colocar a banca de que consegue ler o futuro das pessoas ali olhando para elas, saber de toda a sua vida, dos familiares e ser desmascarada ao vivo. Isso aconteceu com a psíquica Char Magnolis. I need you to be open-minded about everyone living and deceased. Do you know the names of people deceased and living, grandparents, parents? Usando técnicas bem básicas, ela tenta chegar a respostas genéricas que vão ser verdadeiras para a grande maioria das pessoas, né? Por exemplo, M e J são a segunda e a terceira letra mais popular em nomes próprios nos Estados Unidos, e a maioria das pessoas tem um círculo familiar de aproximadamente 20 pessoas, mas a vergonha continua. And I'm seeing, does she have a boyfriend? She's only 6. She's only 6, okay. Provavelmente pela idade da mulher, ela pensou que a filha fosse uma adolescente, idade em que muitos começam a ter seus primeiros namorados, mas um chute genérico não funcionou. Ela até tentou sair pela tangente como se pudesse ser uma coisa de criança ali, mas não colou, e o vexame ao vivo virou piada no país. You fail! O pastor Robert Tilton faturava muito alto na TV americana, prometendo milagres em troca de doações, inclusive pedindo cartas, jurando que tocava pessoalmente em cada mensagem para interceder pelos fiéis ali, fazendo orações. Mas a farsa foi revelada. Em 1991, uma equipe de TV resolveu investigar os bastidores e encontrou milhares dessas cartas em caçambas de lixo no banco da igreja. A equipe do pastor abria os envelopes, pegava o dinheiro que era mandado e os cheques e descartava as súplicas das pessoas logo em seguida. Tinha foto de familiares, desabafos de gente doente que nunca nem chegaram perto das mãos do pastor. Porém, depois que as imagens de todo aquele material jogado fora foram ao ar, a arrecadação milionária despencou e a credibilidade do pastorzão foi pro ralo. Depois disso, os seus fiéis não mandaram para ele nenhum cupom de desconto. Imagina só ganhar a vida convencendo milhões de pessoas a seguirem uma dieta restritiva de vegetais crus enquanto você saboreia um belo de um peixe grelhado escondido. Foi exatamente esse o escândalo que derrubou a credibilidade de Giovanna Mendonça, a Ralvana, em 2019. Henry lleva aquí más de un mes, pues no aquí, pero sí en Asia. Fue a Japón, fue a yo no sé dónde, mejor dicho, aquí en Villa de Plan. E pues bom provechito. Em uma viagem para Bali, a influenciadora vegana apareceu no fundo de um vídeo postado por uma amiga com um detalhe no seu prato que chamou a atenção por ser nada menos do que peixe. O desespero dela foi tão grande que assim que notou a câmera, tentou esconder a comida com os braços, mas os seguidores foram mais rápidos e o print do flagra viralizou. A revolta do público foi total porque a moça seguia faturando alto com cursos e livros sobre o estilo de vida vegano, admitindo a farsa depois de ser pega no pulo e revelando que a dieta rigorosa tinha causado problemas de saúde e por isso os médicos recomendaram que ela comesse carne. Sei que ela não foi na TV propriamente dita, né? Mas o caso acabou tendo repercussão em todos os meios de comunicação, então tá valendo. Muitos mágicos tentam a sorte em grandes realities, mas o Dave Allen passou uma das maiores vergonhas da história ali no programa de talentos britânico. Ele subiu no palco com uma promessa ambiciosa: enviar o seu pato de estimação para o futuro usando um canhão de teletransporte. 3, 2, 1, go! O plano era que o bicho sumisse na explosão e reaparecesse numa gaiola do outro lado do palco. Só que o truque não rolou como planejado e assim que o canhão disparou, o pato original pulou para fora da caixa e ficou lá parado na frente de todo mundo, enquanto um segundo pato era revelado na outra ponta. Ficou na cara que não tinha viagem no tempo coisa nenhuma, né? Só 2 patos e uma caixa que não segurou o bicho direito, fazendo o show de mágica virar quase um show de comédia, sem ele saber onde enfiava a cara. Até quem é considerado um dos maiores mágicos do mundo não tá livre de passar por um baita de um vexame ao vivo.
O David Blaine, famoso por fazer coisas que parecem impossíveis, acabou se perdendo em um simples truque de cartas durante uma live no Facebook. O esquema era básico: uma mulher pensava em uma carta, outra pessoa jogava os dados e ele tinha que encontrar a bendita carta no baralho usando o resultado do dado. Só que na hora da revelação, ela disse que tinha pensado no 6 de copas, e quando o Dave mostra outra carta, que vem, mano, ali o vexame. Show everybody what card. Oh, well, close. Ficou claro que ele se perdeu na contagem ou no jeito de embaralhar. O mágico até tentou levar na esportiva e pediu para fazer outro truque para limpar sua barra, mas não deixou de ter pagado um mico diante das câmeras em rede nacional. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.